Ranger, tudo bem com vocês? Vamos hoje para o review de Prime 5, Power Rangers Prime, essa nova mensal que está saindo contando uma nova história, com uma nova equipe de Rangers, tudo super original. Então, para nós que gostamos de teorizar, gostamos de fazer links, dificultou um pouco, o que não é um problema, gostamos de um jogo um pouco mais difícil e estamos aí, na verdade, nos ambientando neste novo universo, conhecendo esses personagens, criando laços com eles. Alguns personagens a gente conhece, mas não neste mundo que eles estão vivendo. Então, para quem caiu de paraquedas aqui no review número 5, vai assistir desde o primeiro review, tá? Estamos vendo uma nova equipe sendo formada, temos uma Rita Repulsa, que não é o que conhecemos, então tá tudo muito divertido. E pra quem gosta de porrada, pancadaria, faíscas e brigas, esta é a edição. Porque aqui, meu amigo, aqui nós tivemos gente se batendo, Trooper se batendo com Ranger, se batendo com Rita Repulsa, sequestros e problemas e tretas e choros, gritarias, tapas na cara. Essa é a edição. E olha que é só a 5ª edição, imagine o que vem por aí. Mas, sem mais delongas, vamos nos adentrar aqui na história e antes convidar vocês, como sempre, para o nosso momento juntos, que é o Lanche com Ana. Hashtag Lanche com Ana, o que você está lanchando? Bônus se for amarelo hoje, porque estou aqui hoje representando a cor da Valentina, que foi meio covarda aí nessa edição, devo dizer, mas quem sabe nas próximas edições a gente justifique, mas essa edição ela tá meio... Então coloca aqui embaixo se você... Estamos no mês aí de São João, comeu milho, uma pamonha, um curau pro sudeste, né? Uma canjica pros nordestinos, e aí? Vamos ver. Essa edição começa como muitos de nós gostamos, para quem já acompanha a review aqui com muito tempo, com um flashback de 4 anos atrás. E a gente vai ver o momento onde o Orion e o Mark se conhecem e vão iniciar a sua amizade, vamos dizer assim. E eles estão trabalhando no consulado de Alameda dos Anjos, num evento muito chique. Achei meio preconceituoso eles botarem bolsistas para ser garçom? Sim. Né? Mas esse quadrinho é sobre preconceito, é sobre isso, é sobre classe social, é sobre repressão, então vamos tocando. Então eles estão nesse momento ali, servindo os convidados chiques, que querem dizer o quê? Alguns terráqueos que têm poder, muitos eutarianos e alienígenas variados. Inclusive, tem um alienígena que vai aparecer agora há pouco, que eu não sei se é ele que a gente conhece do nosso universo regular ou não, mas vamos adiante. E tá tendo uma conversa ali entre os dois, basicamente se starta, né, começa, porque o Orion tá muito incomodado com o terno, fica toda hora se pegando, e Mark, para de ficar fazendo isso, você nunca usou um terno na vida? E ele, não, eu nunca usei porque eu sou de Andressia. Andressia? Planeta D. O que é legal porque confirma que ele tem a mesma origem do nosso universo, né? Isso é bacana, foi ótimo, porque eu tava meio assim, será que o Orion tem a mesma história e tal? E sim, parece que sim, confirmamos isso nessa edição. E ele fala, eu tô me sentindo um pinguim, tô me sentindo estranho. E o Mark, para de ficar fazendo isso, que daqui a pouco você vai chamar atenção. E é estranho você saber o que é um pinguim, mas nunca ter usado um terno. E ele fala, eu sempre assisto TV, eu sei o que é um pinguim. Então eles estão tendo aquele momento ali de descontração, né, entre os dois. Mas isso acaba logo porque, rapidamente, duas pessoas idiotas vêm fazer bullying com os dois. Isso mesmo, não só o fato de eles estarem trabalhando ali, mas também pelo fato deles serem imigrantes, etc, né? Então aproveitam ali aquela situação de poder para incomodar os dois. Eles meio que escutam a conversa dos dois e vão lá perturbar. Um parece ser humano e começa a falar sobre o planeta do Orion, dizendo que não era aquele planeta, que ninguém sobreviveu, o que obviamente irrita, né, o Orion, e ele fala, não, eu sou o sobrevivente, eu sou o único. E o cara que, enfim, continua com as idiotices, fala, então você não devia estar servindo mesa, você devia estar no museu, porque você é uma peça, uma relíquia para ser preservada. E, obviamente, o Mark já fala assim, opa, vamos, calma, gente, o Orion já está se esquentando e ele está trabalhando. E um outro que vai junto com esse humano, ele parece ser da mesma raça do Pig, podendo até ser o Pig lá de SPD. Não sabemos se é ele ou não, porque eles não se identificam. A gente sabe o nome do outro mais pra frente, mas não desse rapaz, desse homem, não sei. E
ele fala assim, eles estão servindo mesmo porque eles são do programa de refugiados, né? Então, aquele momento de constrangimento ali entre eles. Temos um pequeno corte ali para mostrar o prefeito conversando com o almirante, o Jun em silêncio atrás da mãe. E nós temos ali uma pessoa que está ouvindo o que está acontecendo ali na área do bullying, que pra mim é a Valentina. E faz sentido porque diz que o pai dela era muito importante, então o pai dela ser o prefeito faz todo sentido. E ele tá comentando como ele gosta daqueles eventos sociais e tal, e a almirante falando que aquilo ali é só um protocolo, e meio que eles conversando que todos eles sabem que aquilo ali é só uma cena, né, basicamente. Meio que precisam fazer aquilo para criar aqueles momentos de confraternização, porque os eltarianos são um povo invasivo, né? Então, assim, para não causar sempre desconforto, pelo menos ali na elite, finge-se costume. Voltando pro bullying, né, a gente começa a ver que o Mark também se exalta, vai defender o Orion, e a coisa começa a crescer. O Orion também se irrita, bota o dedo na cara de um deles, o que parece humano fala que o pai dele tem poder, que tem isso, tem aquilo, que vai colocar ele de volta no campo de refugiados, né? O outro fala sobre o Mark, falando que o Mark é actariano, então faz sentido ele ser o garoto da água, né? De servir água. Um show de horrores. E do nada, né? O que é o humano recebe um copo de água na cara e a Valentina acabou se aproximando e fazendo aquele querido truque, né? De, ups, eu tropecei, que pena que caiu na sua cara, só que ela é meio que intocável, então assim, eles não podem fazer nada com ela, e meio que ela derrete ali a briga, porque se acontecesse algo, né, uma briga de verdade, quem ia sofrer mesmo seria o Orion e o Mark, e ela acabou meio que de uma forma ou outra, mesmo ela sendo meio arrogante, tipo assim, olhando pra eles e falando, vocês não tem trabalho pra fazer não, e vazando, mas de uma forma ou outra ela meio que salvou eles, e os dois perceberam. O humano chama Corpius. Eu realmente não lembro se tem alguém em Power Rangers com esse nome, mas o Pseudo Pig ficou sem ser nomeado. Quem sabe nas próximas edições. E é nesse momento que eles decidem ser amigos. Eles se apresentam um pro outro, que eles estavam só trabalhando juntos, e falam, vamos ser amigos e pá. Então a gente sabe que depois eles viram colegas de quarto, etc. 4 anos depois já tem mais intimidade, conhecimento um pelo outro, mas esse foi o momento que eles se conheceram. Agora a gente vai voltar lá para o momento da batalha que a gente está acompanhando desde a edição passada, né? A gente terminou a edição com a grande surpresa, ou não, de que eles morfaram, né? A Rita fez lá as misturas com os elementos, com os materiais que ela tinha, jurássicos ou sei lá o que, porque a gente ainda também não teve confirmação de quais são os animais de cada um dos Rangers. E eles se veem morfados, né? Os 4 Rangers se veem morfados e cada um vai ter a sua própria reação àquilo. Lembrando que é um grupo bastante complexo, porque não é apenas assim, nós somos adolescentes que vamos pra escola e viramos super-heróis. Não, tem uma trama política, tem uma trama de racial, tem uma trama de refugiado, tem trama de preconceito, tem trama de poder. Entendeu? Então, assim, as reações são ótimas. Então, assim, um centro em eletricidade, o Jun tá completamente feliz, porque ele era meio que obcecado por Power Rangers. E os Troopers estão confusos, porque aquela sociedade entende o conceito de Rangers, mas eles não viram Rangers, então por que eles são coloridos? Por que eles se multiplicaram? Só tinha uma vermelha, e agora tem 4, cada um de uma cor. Qual que é o plano? Eles olham pro líder e ficam, e aí? O que a gente vai fazer? E a Lauren, muito testuda nessa edição, até bem teimosa, assim, fala, é hora de vocês vazarem, porque vocês não estavam aguentando lidar comigo, agora que eu tenho minha equipe, vocês vão ter que ir embora, porque vocês não vão aguentar. Um pouco prepotente, sim, porque, como eu disse, a equipe dela não tem nada que una eles, um vínculo. Eles estão completamente separados. O máximo ali que ela consegue é ela, um Orion e um Mark, mas a gente começa a perceber que o Mark tá apavorado, né? Apavorado. Lembra um pouco o Billy nas primeiras transformações, só que acho que pior, né? Ele tá realmente muito com medo, ele não consegue fazer nada. Então, o grupo tá meio que, assim, ruído, sabe? Com uma fissura. Valentina e Jun, que estão brigados. Aí os 3, a Lauren meio que separada de todo mundo.
um momento complexo e que a Rita Repulsa não deixa de notar. O Ryan e o JB meio que conversam ali com eles. Eu achei até a reação deles até meio sensata, assim. Eu achei que, principalmente o Ryan, que ele não parte direto pra briga. Ele tenta falar, olha, nós somos 3, nós somos treinados, vocês acabaram de se transformar. Além disso, existe todo um exército eltariano que pode ser acionado a qualquer momento pra pegar vocês. Eu acho que não tem meio saída. O que vocês vão fazer, né? O Book, ele meio que concorda com aquela situação. Ele fala, realmente não tem saída. Mas a Rita fala, gostei desse Ryan, ele tem bastante coragem, podia ter sido um bom Ranger. Mas não se preocupa não, que Rangers, eles são cheios de surpresa. Foi uma coisa que eu aprendi. Então, assim, não dá pra dizer que a situação tá ruim a ponto deles não conseguirem, porque eles podem acabar nos surpreendendo. O Ryan, inclusive, apela pra líder. Ele é o líder e apela pra líder falando, cara, você sempre tá fugindo, você vai colocar a sua equipe pra passar por isso, vamos pausar, vamos dar um jeito nisso aqui. Só que, gente, não tem muito o que fazer, não tem muito diálogo ali, porque eles estão todos num ambiente hostil, tanto para um lado quanto para o outro. Uns Rangers com medo, eles que deveriam estar protegendo a cidade de mutantes e agora de Rangers também com medo do que vai acontecer, até porque a namorada de um tá lá, o melhor amigo do outro. Então, assim, uma situação bem complicada. E isso é interrompido porque o Orion chega já com a nova arma dele que se materializou, uma massa, né? Que é uma bola, uma pesadona, e dá na cara do Ryan. A Valentina corre pra ver se o Ryan tá bem, ela toma uma porrada da Caitlyn. Então, assim, começa o show de horrores, de pancadaria. O Jun corre até o Ryan e pergunta, você vai deixar sua namorada ser saco de pancada? Você não vai fazer nada? E ele falando, Jun, a gente precisa se unir pra poder controlar essa situação. Tá saindo do controle, né? A porrada já tá comendo, né? E os dois conversando. E aí o Jun fala, velho, não tem o que fazer. Já saiu do controle, não tem como controlar isso aqui. E aí ele se afasta e se coloca numa posição de batalha e a sua arma, que é um bastão de cobra, se materializa. Ou seja, colocando ele numa posição hostil de que ele vai lutar. Complexo. Começa um quebra-pau, mas que vai ser rapidamente parado, né? A gente tem o Mark fugindo, a gente tem a Lauren levando uma super porrada ali da Caitlyn, que acaba usando seus poderes, se divide em duas, o capacete da Lauren se chega a quebrar. E assim, todo mundo começa a lutar. A Valentina toma uma porrada da Caitlyn também. E o Ryan chega e fala assim, gente, a gente precisa parar. Vamos parar. Fora do controle. E a sua equipe questiona, porque, como assim? A gente, não é nosso trabalho? O Jun também joga na cara dele falando assim, ué, seu trabalho não é combater mutantes? Por que você tá lutando contra Rangers? E aí a equipe falando, sim, mas as nossas novas ordens são acabar com os Rangers. A gente tava atrás da Lauren. Então, assim, muita pressão sendo colocada em cima do Ryan. Muitos questionamentos, mas assim, não dá pra ver uma resolução, não dá pra ver pra onde isso tá indo. É um conflito onde ele tá dividido, algumas pessoas da equipe dos Rangers tá dividida também, mas ninguém chega a conclusão nenhuma. Basicamente é um momento de caos. Até porque os Troopers combatem mutantes e os Rangers não são mutantes. Então fica aquele momento de qual é o meu papel aqui? O que eu preciso fazer? Pra onde eu preciso ir? E os Rangers, tirando a Lauren, que já era uma Power Ranger, tá todo mundo assim, o que é ser um Power Ranger? O que eu preciso fazer? Eu vou bater no meu namorado? Eu vou bater na amiga do meu namorado? Eu vou bater no amigo que trabalha com o meu namorado? Eu vou bater no meu melhor amigo? Então, assim, complicado. Mas, assim, como sempre em Power Rangers, nunca tem um período, assim, pra todo mundo sentar numa roda e tentar meditar o que é melhor. Porque eles são rapidamente interrompidos por aquele T-Rex de osso gigante que a Rita enfeitiçou, que parte pra cima dos Troopers, deixando eles ocupados, mas ao mesmo tempo é um T-Rex gigante de ossos. Então, assim, o rabo vai passar pra cá, ele vai passar pra lá. Então os Rangers estão sendo pegos ali naquele meio também daquele caos. A Lauren tá jogada a metros de distância com o capacete quebrado, atordoada com o golpe, com a porrada que ela levou. E a Rita chega assim, abaixa, fala assim, ô Flo, tudo bom? Vamos bater um papo aqui? Ela, não, preciso ajudar minha equipe, que não sei o que. Ela, eu botei uma distração lá, né, o T-Rex tá lá. Vamos bater um papo aqui. Querida, a sua equipe está despreparada. Eu achei que se eu fizesse aqui minha magia e tal, desse o poderzinho, vocês virassem Rangers, vocês iam, sabe? Ela já viu essa experiência, eu não sei, né? Eu fico pensando se essa Rita é a mesma Rita, só que só foi mudada de universo, ou se ela é realmente outra Rita
que viu Rangers em outro lugar, não sei, mas você sabe, você sente pela fala dela que ela teve essa vivência com Rangers e ela meio que assim, ok, eu já vi equipes de Rangers sendo formadas e não é bem isso aí que eu queria não, sabe? Não era isso que eu tava esperando. O que você vai fazer? E começa a jogar a pressão em cima da Lauren. Então a gente tem 2 líderes, né? O Ryan sendo pressionado ali naquele momento pela sua própria equipe, que são 2 pessoas, e a Lauren, que não tá sendo necessariamente pressionada pela sua equipe, que tá perdida, mas sendo pressionada pela Rita. O que você vai fazer? Você não acha melhor que nesse momento de caos e que não tá dando nada certo, a gente fugir, sabe? Tipo, vambora? Eu acho que é a melhor coisa, hein? Só que ela não deixa nem a Rita terminar. Ela, não, é momento da gente sobreviver. E, obviamente, ela parte pra cima. Eu não sei se naquele momento era o intuito dela salvar a equipe e vazar, ou se ela tava querendo lutar ainda. Sei que ela parte pra cima, inclusive do T-Rex, com a sua espada, né, que é acoplada assim na própria armadura, e pega o cajado da Rita e parte pra cima. Então, destruindo o T-Rex com uma grande explosão. E meio que deixando os Troopers surpresos, né, naquele momento. Porque dá a entender que ela, tipo, tá tentando parar também, assim como o Ryan. Tipo, ó, minha equipe tá dando BO, a sua tá dando BO, então pausa, 2 altos e vamos ver o que vai acontecer. Só que o ver o que vai acontecer não é real, né? Tipo, cada um tem que correr pro seu lado, porque além de não estar funcionando no quesito de luta, porrada e tal, não está funcionando no quesito emocional. Tem gente quebrando, tem gente meio que tendo um ataque ali emocional mesmo. Tem uma fala da Rita logo antes ali da Lauren atacar o T-Rex, que eu gosto muito, eu acho que vale a pena trazer aqui, que ela fala assim, eu vejo 2 grupos lutando. Um grupo é uma equipe, que são os Troopers, que estão ali trabalhando em total harmonia, apesar das dificuldades, e a outra são os Rangers, que estão completamente perdidos. O azul morrendo de medo, que não luta nada. O rosa só balança a arma pra tudo quanto é lado e não tem habilidade nenhuma. O preto tem até habilidade, mas ele tá tão tenso com a situação, ele não sabe o que fazer. Tanta raiva, tanto... enfim, muitas emoções negativas acontecendo que ele não consegue se concentrar. E a amarela completamente perdida entre o namorado e a equipe que ela acabou de aceitar fazer parte, né? E a Lauren, que tá, ela fala, querida, você tá enferrujada? E aí, qual o problema? Eu achei que você era líder de uma equipe, né? Então, cadê, né? Não tá funcionando. Então, é interessante essa análise, porque a gente tá muito acostumado a ver time de Rangers meio que, por mais que eles tenham perrengues nas suas primeiras transformações, eles dão conta do recado, e essa equipe definitivamente não está dando conta. Quando a Lauren quebra, né, o feitiço do Tiranossauro, ele desmonta e acaba criando a explosão, isso afeta todo mundo, sua equipe, sai todo mundo voando pra tudo quanto é lado, né, e ela também quebra o capacete do Ryan, então fica ela com o capacete quebrado, ele com o capacete quebrado, um simbolismo ali dos líderes caídos que não concretizaram sua missão, seja ela qual for, né, e nesse momento parece que todo mundo entende que é hora de dar tchau, né, e cada um parte pra um lado, só que a gente não vê os Troopers, a gente meio que vai direto ali pro foco dos Rangers, e o que acontece é muito louco, muito bizarro, porque a Valentina tem literalmente um ataque, faz um monte de malcriação, joga o capacete dela no chão, né? Eles ficam morfados, mas agora sem capacete. Ela chora demais, começa a dizer que é a culpa do Jun, que se ele não tivesse, né, levado ela até a Lauren, se ela não tivesse falado pro Ryan que eles tinham ajudado a Lauren, se não tivesse acontecido, se, e chora muito e culpa todo mundo. A Rita meio que olha e fala assim, querida, não tô entendendo, você aceitou. Ela, eu não tive escolha, meus amigos estavam em perigo, eu tive que aceitar. Ela, nada disso, você foi lá e escolheu, né? Então, assim, meio que dando a entender que mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ela tinha aquela sede de poder, né? A gente viu uma fala dessa em umas edições passadas, de que ela tem essa sede de poder, né? Falando com a Lauren, dando, assim, meio indícios de que a Lauren se achava pelo poder que tinha. E quando ela teve a oportunidade de aceitar a moeda do poder, ela aceitou. E agora ela meio que tá se fazendo de vítima na situação, né? Porque ela tá confusa, não tiveram tempo pra pensar, o tempo de reação foi só luta. E ela começa a fazer um apelo ali pro Jun pra que ele
abandone aquilo tudo. E ele fala, gente, a gente não pode abandonar, a gente aceitou uma missão, a gente não pode fazer isso. Mas ela fala, cara, pensa no que você tá fazendo. Eu vou embora, eu vou contar tudo pra sua mãe, a gente precisa consertar isso enquanto ainda dá tempo. Parênteses, não dá mais tempo, mas ela acha que dá, né? Então, assim, ela quer ir atrás do namorado, ela quer conversar com a mãe, ela quer ver com a mãe do Jun pra ver o que eles vão fazer naquela situação. E provavelmente pensando, assim, mais egoisticamente nela, do que vai acontecer, as consequências dela ter virado uma Ranger. Tudo isso caindo sobre a cabeça dela. O Jun acaba sendo impactado, né? Ele fica bastante preocupado com a amiga, lembrando que eles são amigos há muito tempo. Mas tem até um momento, assim, de estranhamento entre os dois, onde ele bota a mão no ombro e ela, tipo, não toque em mim, não sei o que. Ele, mas a gente tá fazendo isso pelo nosso planeta. E ela vira pra ele e fala, você é Eltariano. Mas lembrando que o Jun nasceu na Terra. Então, assim, ele também tem esse misto de sentimento de que ele nasceu na Terra, ele é um terráqueo, mas ao mesmo tempo ele é filho de Eltarianos. Então, onde ele fica nesse momento, né? Você vê ele tentando se encaixar na Terra e ela, como terráquea, dizendo, você não é terráqueo não, você é Eltariano. Então, assim, é um misto de sentimentos. E o que acontece depois da Rita provocar bastante, falando, vai, você é covarde, se você não tá aguentando, sai, pode ir embora, né? Fazendo várias provocações, é que eles realmente vão embora. Eles pegam a mão um no outro e ó, saem correndo, enquanto o resto do pessoal fica meio tipo, e aí? A gente tem um momento também onde o Book aparece como se ele estivesse fugindo e a Rita, tá fugindo, covarde? E ele, não, eu tava te esperando. E ela, rapaz, você me surpreende a cada momento, pensando que você era apenas um medroso, mas você tem se provado muito leal. O que tá sendo interessante aí, essa dinâmica, eu não sei o que vai virar, mas tá interessante. Tem uma coisa importante também que acontece, porque a Rita ela não provoca só verbalmente. A Valentina acaba se sentindo provocada demais e ela parte pra atacar a Rita. Então ela dá vários golpes, da qual a Rita desvia sem muita dificuldade, até que ela perde a paciência e dá uma porradona na Valentina, que cai no chão, desmorfa. E isso meio que é a gota d'água ali, né, pra ela tentar convencer o Jun e fugir. E aí a Lauren, ela questiona, fala assim, você vai deixar eles ir embora? Só fugir? E o poder e os Rangers? Ela, eu cansei de ter Minions desmiolados. Eu não quero mais isso pra mim. Aí eu pensei, então ela já teve Minions desmiolados? Né? Quem é essa Rita? De onde ela vem? Qual é a sua história? O que come? Quais são seus hábitos? Hoje, no Mega Repórter. Então, tô curiosa, né? Porque a gente vê que essa Rita tem uma vivência prévia que a gente ainda não viu. E, claro, que agora a equipe tá meio tipo, e agora? Só que tudo que está ruim no universo de Power Rangers pode piorar. Porque o Orion fala assim, cadê ele? Ele não tá aqui. Aí a Rita, você é burro? Ele acabou de ir embora com a Valentina, o Jun. Você não viu, não? E ele, não, eu não tô falando do Jun. Eu tô falando do Mark. Cadê ele? E aí todo mundo, tipo, cadê o azul? E realmente, o Mark não está lá. E você volta, eu mesmo voltei as páginas e falei, ué, realmente não tinha percebido que ele não estava lá. E aí, realmente, queridos, o pior naquele momento aconteceu. A última página do quadrinho é um carro meio que no meio do nada, assim, andando em alta velocidade pela quantidade de fumacinhas que está atrás. E o Ryan dirigindo com uma cara bem séria, tipo, falando assim, olha, infelizmente eu não tive opção, não tive escolha, eu tô tendo que fazer uma coisa que eu não queria, você vai me desculpar, mas é a única forma de eu conseguir respostas, eu tô vivendo um caos e eu preciso conseguir essas respostas, e a única pessoa que vai poder me dar nesse momento é você. E aí a gente vê que quem tá do lado dele, amordaçado e preso, né, com as mãos presas, é o Mark, que foi pego de refém, basicamente. E o Ryan fala assim, eu peço desculpas pro que vai acontecer agora com você, que ficou uma vibe meio torturador, um negócio meio estranho, não sei o que ele vai fazer, parece que ele tá indo pra um lugar meio no meio do nada, então assim, ele tá levando ele pra uma base eltariana, ele tá levando ele pra um lugar secreto, não sei. Achei que ficou muito sério, muito rápido, ele tava ali tentando mediar as coisas e de repente ele sequestrou o elo mais fraco do grupo, né?
acabou que não foi só a Rita que percebeu que o Mark tava com medo e tava vulnerável. E claro que o Rorion vai se culpar, porque ele meio que se sente responsável ali pelo Mark. E ao mesmo tempo é engraçado o Mark não saber a força que ele tem, porque pelo que ele tá preso e a mordaça que ele tem, claramente ele poderia se soltar sendo um Ranger, ele ainda tá morfado, mas ele não faz ideia do que é ser um Ranger e nem da força que ele tem. Então ele tá ali acuado e sem ter o que fazer. E a edição acaba assim, nesse momento de tensão, nesse momento meio... Será que o Ryan é tão bonzinho assim? Não sabemos. Vamos ter que esperar a próxima edição. Eu quero saber qual foi a parte favorita de vocês. Vocês gostaram de ver uma equipe disfuncional de Rangers nessa edição? Coloca aqui embaixo com a hashtag Squad do Poder. Não se esquece de colocar o lanche amarelo que você tá lanchando de São João aí, porque já estamos em época, para eu saber também com a hashtag Lanche com Ana. E claro, ficam nossos convites finais para você ajudar o Mega Power com um pouco mais do que um like, um compartilhamento. E você pode ajudar a gente de 3 formas diferentes. A primeira delas sendo o Megapix, que você pode colocar aqui sua câmera, o QR Code e mandar um valor que está no seu coração, né? E mandar para o Mega Power. Você também pode virar membro do canal no botão aqui embaixo no YouTube mesmo, Seja Membro, onde você paga um valor fixo e tem vantagens de estar aqui na nossa comunidade do YouTube. Ou você pode sair do YouTube pelo link que tem aqui embaixo na descrição para o Apoia-se, né? /Mega Power Brasil, onde lá tem valores mais customizáveis. E lá também tem um grupo no Telegram que é pra dar aquele incentivo pra você sair do YouTube, ir pra uma outra plataforma, tem valores mais altos, então tem um grupo lá pra galera do Telegram, que a partir de um valor, você entra, tá eu e o Rafa, a gente fala com vocês diretamente, dá notícias, dá bastidor, novidades, então é bem legal que a gente tenha esse contato mais direto, né, que não é só aqui pelo YouTube, pelos comentários, pelas redes sociais. E fica esse convite para você fazer parte dessa galera que já está apoiando o Mega Power. Assim como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Rodrigo Matos, Alan de Gama e Antonino, que já estão apoiando, juntamente com essa galera incrível que está aparecendo aqui na tela. Muito, muito mega obrigado. A gente se vê muito em breve e que o poder o proteja.